Leitura do livro Revolucionando Relacionamentos. Princípios para transformar o relacionamento consigo e com o próximo, de Drummond Lacerda. Vamos lá. Da maternidade ao leito de morte, o que realmente importa? Se alguém não aprendeu a arte de se relacionar com outras pessoas, ele está condenado à mediocridade, não importando quais sejam seus outros dons. Gordon Lindsay. Gritos, médico, enfermeira, uma mãe ansiosa, um pai com o coração na boca. A tensão se estende por horas até que, enfim, a mão do doutor agarra o bebê e conclui o parto. A criança é trazida ao mundo exterior por um médico e entregue ao colo carinhoso de uma mãe. Logo, o pai emocionado também segura o bebê. Você consegue ver mais do que o relato de um nascimento aqui? Deu para reparar que o médico ao pai emocionado, a existência de um ser humano depende de outras pessoas? Na verdade, antes mesmo do parto, duas pessoas tiveram que se relacionar para que uma nova vida surgisse dentro da mãe. Do parto em diante, questões como alimentação e saúde são vitais para que esse ser, gerado por pessoas, continue existindo, e ele não conseguirá cuidar disso sozinho. Ao olhar para o início da vida, observe um princípio: não existe indivíduo sem sociabilidade. Não é possível viver sem estar conectado a pessoas. A vida de um ser humano depende de outros seres humanos. A independência dos outros não é o sinal de maturidade, mas pode ser indício de morte. Embora a situação não seja tão dramática como no início da vida, o distanciamento das pessoas e as dificuldades de relacionamento ocasionam problemas ao indivíduo. Quando Deus criou Eva, ele disse ao observar Adão sozinho: não é bom que ele esteja só. Gênesis 2:18. Quem o criou conectou você a outros. Viver sozinho nunca lhe fará bem. Por mais que deem trabalho os relacionamentos e em alguns momentos não sejam agradáveis, se manter distante dos outros é muito pior para a sua qualidade de vida. Em entrevista ao jornal Globo, o psicólogo John T. Cacioppo, diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, afirmou que a solidão está relacionada ao mau funcionamento do sistema imunológico, ao aumento da pressão sanguínea, à elevação dos níveis de hormônios do estresse, a um sono ruim, ao alcoolismo, ao uso de drogas e mesmo a alguns tipos de demência em pessoas mais velhas. Os indícios são tantos que a solidão já pode ser considerada um fator de risco para a saúde, tão séria quanto a obesidade e o tabagismo. Somos muito mais interdependentes do que costumamos acreditar. O ser humano precisa do outro para existir no mundo e para ter qualidade de vida. Sem bons relacionamentos, o potencial, o talento e os dons ficam restritos ao indivíduo e tendem a ser pouco usados, utilizados em baixo grau ou até mesmo serem deixados de lado no decorrer da vida. Recordo-me de um gerente de um grande banco do Rio de Janeiro contando a respeito de um profissional muito talentosa que trabalhava na agência dele, mas que era difícil de se relacionar com ela. Apesar de sua grande habilidade na área administrativa, esse gerente me relatou que o talento incrível dela era o único motivo para ela não ser demitida, pois todos que com ela trabalhavam não conseguiam lidar com ela. Para não acabar com a equipe, essa funcionária vivia sendo transferida de agência em agência e nunca realizava um trabalho mais amplo em longo prazo. Esse é apenas um dos inúmeros casos de talentos que não avançaram por dificuldade nos relacionamentos. Várias bandas de música, ministérios e projetos maravilhosos não foram à frente porque os membros dos mesmos não sabiam se relacionar. Uma pessoa pode ter o dom de cantar, pregar, liderar, aconselhar, administrar, porém se não souber lidar com pessoas, tudo isso pode ir por água abaixo. Como afirma o escritor John C. Maxwell, muitas vezes o que separa o sucesso do fracasso é nossa habilidade nos relacionamentos. Não importa o que você queira fazer, se não é capaz de alcançar o sucesso junto a outras pessoas, nunca o alcançará. Grandes projetos sempre precisam de pessoas. Se alguém deseja elaborar um projeto grande no trabalho, na igreja ou em outra área, precisará se relacionar com pessoas que irão dar o apoio necessário para que o projeto se realize. Até mesmo esportes individuais como o tênis precisam de uma equipe de apoio que conta com fisiologista, fisioterapeuta, técnico, entre outros, para que o tenista tenha sucesso.
Por isso, uma das maiores procuras hoje no mercado de trabalho são por pessoas que desenvolveram a habilidade de se relacionar. Pessoas antes de tudo. Devido a essa importância dos relacionamentos, é fundamental que tenhamos em vista, antes do desenvolvimento da habilidade de se relacionar, o valor de uma pessoa. Pode parecer óbvio demais isso, contudo, muitas vezes nos concentramos mais no que fazemos do que para quem fazemos. Focamos-nos em dicas e técnicas para nos relacionar e perdemos o foco na pessoa, que é o alvo de tudo isso. É muito comum pessoas ficarem envolvidas com seus ministérios e trabalhos e esquecerem o ser humano que é o alvo deles, ou que participa e coopera com eles. O maior trabalho que fazemos não tem a ver, em primeiro lugar, com coisas, mas com pessoas. Nenhuma função pode ser colocada acima das pessoas, porque, na verdade, a existência da função depende de pessoas para exercê-la. Existirá um médico que nunca houvesse um doente? Um líder sem liderados? Uma mãe sem filho? Libertador sem preso? Professor sem aluno? Fica claro que a função só existe porque uma outra pessoa precisa dela. Quando Deus chama Moisés, ele afirma: "E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores." Êxodo 3.7. Embora o chamado seja divino, é possível perceber neste texto que o chamado é para o povo necessitado. No livro de Atos, vemos também um necessitado conduzindo na direção do Senhor o chamado de Paulo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16.9. Observando esses textos, fica claro que nunca haveria um chamado divino sem que as pessoas necessitassem do mesmo. Por isso é inconcebível ver pessoas pensando mais nas suas habilidades de pregar, administrar, liderar e na responsabilidade de sua função do que nas pessoas que estão envolvidas nisso. Jesus é o maior exemplo dessa verdade. Não considerou ser igual a Deus importante. FP 2.6. Nem seu status de ser um grande mestre, sua fama, milagres, nem mesmo sua integridade física ele considerou ao se entregar na cruz para salvar e abençoar pessoas. Se Jesus se concentrasse apenas em fazer milagres, ficaria preso à sua função e nunca resolveria o maior problema do homem, que é a salvação do pecado. Quem se concentra apenas no que faz pode perder o maior propósito de sua função, que é abençoar pessoas. Certa vez, o diretor de uma grande empresa estava conversando com alguns dos seus funcionários na entrada do prédio quando um de seus líderes chegou apressado e nem cumprimentou as pessoas que ali estavam. Então o diretor foi atrás dele e questionou o porquê da sua atitude. Este líder justificou-se dizendo que não parou para conversar porque estava ocupado com a carga de trabalho que ele tinha que fazer. Esse diretor então o corrigiu dizendo: "Você acabou de passar pelo seu trabalho e não fez bem." Não há sacrifício por sucesso que justifique pessoas machucadas ao nosso redor. Eu já ouvi ministros anos atrás vangloriando-se do seu ministério, dizendo que tiveram que abandonar sua família para cumprir seu chamado. Falavam isso para valorizar seu sacrifício ministerial, a fim de que todos os presentes valorizassem o que ele fez. No entanto, não percebiam que um sucesso que sacrifica pessoas não é sucesso. Não compreendiam que os fins não justificam os meios, que os resultados não são mais importantes que pessoas. Mesmo que o que você faz seja algo importante, certifique-se de não estar sacralizando o que faz. Nos evangelhos, Jesus tratava de uma batalha contra religiosos que preferiam honrar o sábado a ver um doente ser curado. O curioso é que o sábado foi instituído por Deus para os judeus, e o próprio Jesus respeitava o descanso sabático. No entanto, como o próprio Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. MC 2.27. Ou seja, por mais santo que o sábado seja, ele não é mais importante que abençoar pessoas. Porque para Deus as pessoas são mais sagradas do que qualquer instituição.
Precisamos entender que nossos sábados, por mais certos que sejam, não podem estar à frente das pessoas feridas. Não há nada de errado com o nosso ofício. Na verdade, o trabalho não é uma maldição, mas uma bênção de Deus. Porém, quando preterimos e machucamos pessoas por causa da nossa função, acabamos profanando aquilo que é santo. Lembro-me, quando adolescente, de passar momentos maravilhosos de oração, de madrugada na cozinha da minha casa, e ali recebi tanto de Deus. Em um desses dias estava andando na cozinha e vi a pia cheia de louça suja. No meio da oração pensei em lavar a louça, para ajudar minha mãe, pois de manhã ela faria muitas coisas e isso com certeza a ajudaria. Todavia, por um instante eu desisti da ideia, pois pensei que isso atrapalharia o fluir da oração. E naquela hora o Senhor me corrigiu, dizendo que tão santo como estar buscando sua face era poder ajudar a minha mãe com aquela louça. Não me entenda mal. Eu não estou falando contra a oração. Não estou dizendo que não devemos dedicar boas horas ao clamor. Apenas estou dizendo que há momentos em que outros estão precisando de nós e assim fazemos de uma coisa santa como uma oração algo profano, pois não estamos servindo a quem está próximo de nós. Em nossa sociedade contemporânea, não sacralizamos apenas nossas ações e tarefas, mas também objetos. Fazemos coisas que se transformarem em sábados mais importantes do que os indivíduos que nos cercam. Isso é o que chamamos de materialismo. Quando o carro, o dinheiro, o celular, o computador ganha mais espaço no coração que alguém ou as pessoas que nos cercam. É interessante perceber que ninguém no leito de um hospital, perto da morte, gostaria de segurar uma chave do seu carro, ou abraçar um montante de dinheiro, ou ver tampouco a foto de sua linda casa. Na verdade, nessa hora, todo ser humano gostaria de segurar a mão e contemplar o rosto de uma pessoa que ama. Por que será que ao longo da vida não valorizamos o que gostaríamos de ver ao nosso lado na hora da morte? Parte o coração de tristeza ver tantos idosos abandonados por suas famílias em asilos. É tão inconcebível ver a lastimável atitude dos familiares. No entanto, embora seja errada a postura da família, muitas vezes eles apenas estão dando da mesma moeda do que receberam. Muitos desses idosos, enquanto mais ativos, valorizaram tanto coisas e bens que nunca deram atenção aos seus filhos. Assim vivem no final a colheita do abandono que semearam durante toda a vida. Se você ainda se lembra, esse capítulo começou falando do papel fundamental das pessoas para o início da vida e termina falando da importância de estar com pessoas no final da mesma. Se você quer ser bem-sucedido em relacionamentos, aprenda a valorizar pessoas acima de bens, sábados ou funções. No início ou no fim da vida, você descobrirá que estar com pessoas é um presente de Deus que vale a pena viver. Relacionamento intrapessoal e interpessoal. Ame o teu próximo como a si mesmo. Em Mateus 22:33. Esse mandamento nos manda amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Convoca-nos a relacionar-nos de forma interpessoal como fazemos de forma intrapessoal. Essa ordem de Jesus deixa claro que valorizar e investir nos relacionamentos de forma saudável, precisamos ver como estamos lidando com o nosso interior. Muitas pessoas estão tentando desesperadamente transformar a relação delas com o outro e não percebem que o principal problema está dentro delas. Focam seu olhar no que está fora e perdem a atenção ao que está dentro. Acabam assim se frustrando e perdendo a qualidade dos seus relacionamentos. Por isso, primeiro veremos neste livro a questão intrapessoal, sua importância e influência nas questões interpessoais. Perceberemos questões como a formação da nossa identidade e fatores que atrapalham as relações como perfeccionismo, insegurança, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, bem como as fugas que a alma busca para não se deparar com as mudanças internas necessárias. Em um segundo momento neste livro, observaremos a questão interpessoal e princípios importantíssimos para melhorar nossos relacionamentos. Da identificação com o outro à resolução dos conflitos, discutiremos diversas verdades objetivas e poderosas que, se praticadas, podem fazer nossas relações darem um enorme salto de qualidade. Tenha em mente a grande importância dos relacionamentos em sua vida, abra o seu coração, pois o que veremos neste livro tem poder de revolucionar sua vida para sempre. Relacionamento intrapessoal. Óculos escuros e visões distorcidas.
Lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. John C. Maxwell. Depois de um ano inteiro de trabalho e estresse, elas finalmente chegaram, suas tão merecidas férias. Nada melhor do que aproveitar o calor e o sol forte, pegar uma prainha, relaxar, tomar água de coco, esticar a canga na areia e deitar até ficar bronzeado. Claro, não se esqueça do protetor solar, guarda-sol e um bom e estiloso óculos escuros. Mas antes de colocar os óculos escuros, olhe a paisagem. Olhe o tom do azul do céu, o movimento tranquilo das ondas. Por um momento, que faz que contemple as pessoas à sua volta, do rapaz que vende picolé ao menino que faz castelos à beira d'água. Agora sim, ponha seus óculos escuros e, por favor, observe tudo outra vez. Algo mudou? Com certeza. Você diria que na paisagem nada mudou. Porém, na forma como você vê, sim. Antes da lente escura estava tudo claro. Agora, por causa dela, o mundo parece ter escurecido. Muitas vezes, nossa identidade funciona como os óculos escuros, por meio dos quais enxergamos tudo à nossa volta e, a partir dela, vemos a vida, nós mesmos e nossos relacionamentos. E como acontece na praia, a paisagem e as pessoas podem não ser tão escuras como enxergamos por nossos óculos. Se não questionarmos nossa perspectiva, continuaremos a ver nas pessoas ao nosso redor problemas que elas, na realidade, não têm. É muito comum, por exemplo, o tímido enxergar o extrovertido como alguém espaçoso, folgado, desejoso de aparecer. Já o extrovertido pode perceber o tímido como alguém sem iniciativa, passivo, mal-humorado. Quem tem uma baixa autoestima muitas vezes vê as pessoas mais seguras como orgulhosas. E, na verdade, tudo isso pode simplesmente não passar do hábito de enxergar o mundo a partir do que somos. Se você refletir, verá que, em alguns casos, o extrovertido gostaria de ser mais calmo e comedido com as palavras, como o tímido é. E o tímido gostaria de ser mais comunicativo e seguro, como o extrovertido. Muitas vezes, o que mais nos irrita em determinada pessoa é justamente o que julgamos ser um dos nossos maiores defeitos. Sua visão dos outros pode estar intimamente ligada à forma como você se vê. Taxar o tímido de passivo e o extrovertido de orgulhoso pode ser um tremendo engano. Podemos estar julgando-o a partir de nós mesmos. Na verdade, quantas vezes nos enganamos ao julgar uma pessoa em um primeiro momento? Quantos de nós erramos, por exemplo, ao achar que alguém metido por algumas de suas atitudes, quando de fato ele era uma pessoa simples de lidar? Aquilo que julgamos com orgulho era simplesmente o jeito de ser. Precisamos tirar nossos óculos e procurar ver e perceber melhor as pessoas. Afinal, iremos agir de acordo com o que vemos. Como mencionei às vezes, sem conhecer uma pessoa direito, pensamos que ela é metida, orgulhosa, e só depois vemos que ela, na verdade, era simples e fácil de lidar. Se você já fez isso, sabe que nas suas atitudes acompanharam a sua perspectiva. E por um momento você fechou seu coração para essa pessoa. Criticou a mesma para alguém e ficou com o pé atrás em se aproximar para conversar. Quanta vergonha passou depois de conversar por mais tempo com ela e perceber que estava tão enganado. Repare que antes de descobrir que ela não era nada do que você achava que era, estava agindo simplesmente baseado na sua visão errônea sobre a mesma. Isso acontece porque a visão libera a ação. Você age exatamente à altura do que enxerga. A visão interpreta a realidade e formata um comportamento para lidar com a mesma. Quem vê a vida de forma pessimista, age de forma pessimista. O homem que enxerga a vitória, lutará para alcançá-la. A mulher que vê Deus no controle descansará neste fato. Quem se vê de forma inferior, vai agir de forma a se desvalorizar. Essa é a razão pela qual vemos pessoas passando pelas mesmas situações e reagindo de formas completamente diferentes. Na verdade, não reagimos ao externo, mas ao interno. O nosso comportamento nos relacionamentos reflete nossa visão interna, que em muitos momentos pode ser completamente equivocada. Seria algo muito maluco se alguém estivesse de óculos escuros reclamasse do tom escuro do céu, da água e das pessoas. Ora, era apenas necessário tirar os óculos para ver o tom exato daquilo que estava observando. Se você valoriza pessoas e relacionamentos, faça algo importante.
Tire os seus óculos. Em outras palavras, mude antes de querer a mudança das pessoas. Mesmo que seja difícil, assuma que o principal problema pode ser você e não o outro. Quando alguém sai de 3 empregos dizendo que os chefes eram um problema, você percebe rapidamente quem era. De fato, a pessoa difícil, como disse John C. Maxwell, lidar com gente difícil é sempre complicado, porque quando a pessoa difícil é você. Pense em si mesmo e veja se você não está sendo muito crítico, preocupado, exagerado, falante, quieto ou exigente com as pessoas com as quais você se relaciona. Antes de colocar culpa em alguém, tenha uma boa autocrítica, ou você continuará a fazer esforços inúteis na melhora dos seus relacionamentos. Como afirmou Samuel Johnson, quem tem tão pouco conhecimento da natureza humana a ponto de procurar a felicidade na mudança de tudo à sua volta, mas não se dispõe a mudar também, desperdiçará sua vida em esforços infrutíferos e multiplicará as aflições que procura remover. Nenhum ser humano tem poder de mudar o outro. Se mudar o outro não é possível, mude sua visão do outro. Assim você mudará o seu comportamento com o mesmo e isso poderá criar o ambiente necessário para que a pessoa seja transformada. Por outro lado, sua visão do outro como sendo o problema também gerará uma ação coerente com ela. E isso pode perpetuar o problema e machucar ainda mais a pessoa que você tanto quer mudar. A maioria de nós concordaria com a afirmação de que é necessário mudar a si mesmo antes de querer mudar nossos relacionamentos. No entanto, por que tantas pessoas continuam perpetuando seu erro e mantendo seus relacionamentos num grau tão baixo? A resposta pode estar no que a psicologia chama de mecanismos de defesa. Se prepare, porque no próximo capítulo vamos ver o que nos impede de mudar e perceber como tirar nossos óculos escuros para ver a nós mesmos e o outro com o tom correto. Sem desculpas. Às vezes não gastamos a nossa energia em fazer, mas em explicar por que não fazemos. O autor. Com exceção de Jesus, nunca houve um ser humano na face da terra que não tenha errado. Desde o escritor dessas palavras ao leitor das mesmas. Todos em ambos momentos, em alguns momentos das nossas histórias, erramos. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, então, não é nunca ter errado, mas sim reconhecer seu erro e mudar sua postura. Errar faz parte da vida, porém continuar no erro faz parte da morte. Diante desse fato, por que tantas pessoas ainda continuam no erro? A resposta para essa pergunta pode estar resumida em uma simples palavra. São desculpas. Segundo o dicionário Aurélio, uma das definições da palavra desculpa é uma transferência de responsabilidade ou culpa. Ou seja, quando alguém erra, em vez de assumir sua responsabilidade, transfere para outra pessoa, em algum outro fator. Quem age assim imagina que a responsabilidade não é assumida e o erro está justificado, assim sendo. A primeira desculpa da história acontece no Jardim do Éden, quando Adão e Eva erraram e Deus foi ao encontro deles. Adão logo diz que foi por causa da Eva, a Eva diz que foi a serpente e nenhum dos dois assume a responsabilidade. Aliás, é impressionante perceber quantos jardins de casamento estão sendo destruídos não por causa dos erros, mas porque o marido ou a esposa não assumiram a devida culpa. Na Bíblia, vemos grandes homens que poderiam ter dado desculpas para agir erroneamente, todavia não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, por exemplo, tinham a morte numa fornalha como boa desculpa para negar a Deus e não morrer. Suas desculpas podem ser boas, mas não justificam o seu erro. Esses homens escolheram abandonar as próprias desculpas e viver o sobrenatural. Você escolhe ou passa sua vida dando desculpas ou vive a glória de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo não são possíveis. A psicologia chama esse instinto de se desculpar de mecanismos de defesa. Muitas vezes, para não nos sentirmos desconfortáveis com as nossas ações e precisarmos mudar de atitude, nos defendemos dessa mudança por meio desses mecanismos. Esse processo, muitas vezes inconsciente, de se justificar, leva o indivíduo a manter-se errando e a continuar prejudicando os seus relacionamentos. De agora em diante, veremos alguns mecanismos que inconscientemente podemos usar para não transformar nossas atitudes. Racionalização. Eu ouvi certa vez a história, infelizmente real, de um pastor que estava num caso de adultério.
E por muitos anos ele se manteve nesse caso extraconjugal, exercendo o seu pastorado. Até que um dia um dos membros da sua igreja descobriu o fato e confrontou, dizendo: Pastor, como o senhor conseguiu manter esse caso por tanto tempo e exercer o seu pastorado sem peso na consciência quanto ao seu erro? O pastor deu uma pausa e justificou o erro do seu adultério da seguinte forma: Irmão, eu descobri que Deus é bom e quer a minha alegria. E ele sabe que se eu deixar esse caso extraconjugal, eu vou ficar muito triste. O que esse pastor fez para não se sentir culpado e mudar sua postura foi um processo mental chamado racionalização. Quando, da forma racional, buscamos algo para nos apoiar e justificar a nossa atitude errada. Nesse processo, muitas vezes distorcemos a verdade em nosso favor com o intuito de nos sentirmos bem e não percebemos que podemos machucar as pessoas à nossa volta. Muitas vezes, do ponto de vista racional, até podemos ter alguma razão. Podemos usar circunstâncias externas de tal forma que, no final, tudo indique que estamos certos, porém, na prática, continuarmos completamente errados. Tempo, dinheiro, falta de apoio, sentimentos, tudo isso pode ser usado como fator para justificar racionalmente o que na prática não se justifica. O rei Saul, quando cometeu o terrível erro de oferecer sacrifícios por conta própria, teve um processo de racionalização muito claro para justificar não ter esperado Samuel para fazer isso. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. LSM 11 e 12. O povo, tendo inimigos, foram fatores usados por ele para justificar a sua desobediência. Do ponto de vista racional, parece até fazer sentido. Afinal, se o seu povo abandonasse e os filisteus chegassem, ele podia perder a guerra. Contudo, isso não justifica desobedecer o mandamento do Senhor. Somente sacerdotes e profetas podiam oferecer sacrifícios. Embora tivesse suas razões, ele ainda estava completamente equivocado. Prefira pedir perdão, mudar e estar aparentemente certo, a estar aparentemente certo. Não catalogue num processo mental justificativas plausíveis quanto a algo ruim que praticou. Apenas assuma e veja o que pode fazer para melhorar a situação. Compensação. Para justificar nossos erros, podemos usar um mecanismo de defesa chamado compensação, no qual justificamos os erros de hoje pelos acertos de ontem. Enumeramos acertos do passado apenas como defesa para não mudar no presente. Não percebemos que o acerto de ontem não justifica o erro de hoje. Escondemos assim os erros na sacola dos nossos acertos. Earle Wilson afirma que se o que fez ontem ainda lhe parece muito importante, então você ainda não fez o suficiente no dia de hoje. Por uma boa obra realizada, muitos se veem no direito de relaxar e fazer coisas nocivas a si mesmo e aos outros como sistema compensatório pela boa obra realizada. Alguns pais de família, quando confrontados pela esposa e filhos sobre a ausência dentro da casa, dizem: Mas eu tenho trabalhado e dado a vocês o melhor. Esposas que, para compensar o desleixo com a vida sexual no casamento, estão sempre prontas a ajudar a estar com o marido onde ele quiser. Agindo dessa forma, fazem concessões a si mesmas, achando assim que podem ter o direito de continuar errando pelos grandes sacrifícios que fazem. Não percebem que estão machucando pessoas e perpetuando os próprios erros por meio dos acertos. Isolamento. Quando o intuito de não responder à responsabilidade, muitos usam o isolamento como arma. Fecham-se em seus quartos ou atividades apenas como mecanismos de defesa. Algumas delas até reconhecem o próprio erro, mas não querem lidar com isso de forma objetiva. As mesmas, em sua solidão, se martirizam pelo que fizeram, se punem, porém continuam com as mesmas práticas equivocadas. O que essas pessoas parecem não perceber é que sem pessoas à sua volta para apoiá-las e sem lidar com o erro,
Elas fazem do seu isolamento um ambiente terrível. Acabam se autodestruindo, se machucando as pessoas ao seu redor, e muitos que escolhem o isolamento como fuga entram em ciclos de autocondenação que podem gerar depressão e até mesmo desejo de suicídio. O profeta Elias, quando foi afrontado por Jezabel, escolheu o isolamento como postura para não lidar com a situação. E numa caverna solitário começou a achar que ele era o único que professava a fé naquele tempo. Sentindo-se ainda mais sozinho, teve vontade de se matar. Na caverna da solidão, muitas vezes não lidamos com o problema e acabamos fazendo de nós mesmos o problema. Nesta atmosfera, vícios podem ser usados como forma de se sentirem acompanhados por algo e terem algum tipo de prazer enquanto estão sós. Bebida, internet, pornografia, comida, videogame podem ser instrumentos de tornar mais prazeroso o fato de estar sozinho. Nesse processo, muitos prolongam ainda mais o tempo que estarem sozinhos. Assim, o problema permanece sem ser confrontado e as pessoas que precisam de uma mudança de postura continuam machucadas ao seu redor. Projeção. Um pastor foi aconselhar um casal que estava prestes a se divorciar e então ele teve a ideia de conversar com os dois separadamente. Quando questionou a esposa sobre a razão do divórcio, a mesma disse que: Pastor, Efésios capítulo 5 diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o marido deve amar a sua esposa, mas como vou me submeter a um marido que não me ama? Depois ele foi ao marido e fez a mesma indagação. Ele respondeu: Pastor, Efésios 5 diz que o marido deve amar a sua esposa e que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Mas, pastor, como eu vou amar uma mulher insubmissa e rebelde? O que esse casal estava fazendo é exatamente o mecanismo da projeção. Colocar no outro a responsabilidade de não agir. Na projeção percebemos o erro do outro, mas não assumimos o nosso. A projeção tem acabado com muitos relacionamentos ou os enfraquecido. Pois nesse processo acabamos nos colocando num patamar de estarmos sempre certos e o outro sempre errado. Fazendo assim, exercemos uma pressão insuportável sobre nossos relacionamentos e se não mudarmos, o destino pode ser o pior. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de não perceber absolutamente nada de errado na parte delas. Diante de uma crise, não conseguem notar que as próprias atitudes impulsionaram a pessoa ao seu lado a agir de maneira que agiu. Destacam a ação do outro e escondem o que fizeram. São semelhantes à criança que chora e reclama que o pai lhe bateu, mas quando perguntada sobre o que ela fez para o pai bater, afirma que não fez nada. Quando Deus nos chama a vencer o mal com o bem, Ele está se chamando a agirmos de maneira diferente do outro, a sermos dirigentes e não dirigidos. Se o outro não assume o erro, assuma o seu. Peça perdão. Assim é possível que o outro se sinta à vontade para assumir o erro dele também. Na verdade, muitos conflitos terminariam se uma das partes envolvidas simplesmente dissesse logo de início: eu errei, desculpa. No entanto, quando duas pessoas usam o mal da projeção, não há espaço para o bem vencer. Na verdade, quando devolvemos o erro da mesma moeda, estamos caminhando para manter o problema na mesma esfera ruim. Assuma o que fez. Talvez o outro tenha tido uma parcela maior de responsabilidade, porém você certamente tem a sua. Trabalhe assumindo que algo errado pode ter feito. Talvez você tenha errado no tom de voz, na maneira como falou algo, na hora que aquilo foi dito. Não projete apenas ao outro a culpa, pois fazendo assim nos defendemos da mudança e atacamos terrivelmente o outro. Apatia. Uma das definições de apatia no dicionário é indiferença. Ou seja, não faz diferença para mim o que fiz ou deixei de fazer, por isso não me interesso. Na apatia não há interesse por agir, pois há uma crença de que a ação não faz a menor diferença para a mudança de uma situação. Quem está apático age sem ânimo e acaba vendo sua ação baseada na apatia não redundar mesmo em algo significativo, pois está sendo feita sem intensidade.
Quando a pessoa não vê resultado, acaba ficando ainda mais apática, fortalecendo assim o seu estado. Quando uma pessoa nessa condição é aconselhada a tomar uma atitude, ela não discorda, mas faz de sua indiferença o apoio para não agir. Respostas como eu já sei, mas todo mundo faz isso, você tem razão, são apenas colocações feitas para que a pessoa pare de insistir sobre o assunto, enquanto debaixo da apatia ela continua sem agir. O pastor Márcio Valadão expressa que a apatia é desistir sem lutar e acreditar que nada pode mudar a situação. Por essa razão, o apático silencia quando devia estar gritando. Deita quando devia estar correndo, retrocede em vez de avançar. Suas ações não acompanham as necessidades de uma existência, porque ele, por uma série de fatores, acredita que elas não fazem tanta diferença. Se você já lidou com alguém apático, pode ter experimentado uma rejeição, pois por meio de suas ações ou falta delas, você achou que sua vida não interessa muito para aquela pessoa. E por isso que num aconselhamento de casais é preferível ver o cônjuge irritado ou com raiva do outro, pois ainda existe um sentimento que mexe com ele. Contudo, quando vemos a indiferença, percebemos que a situação é muito mais complexa. Muitas vezes o estado apático não tratado se torna um ambiente final para a desistência. O divórcio vem, em alguns casos, não depois de uma briga, porém depois de um estado de apatia. Isso sim, onde ambos não demonstram mais se importar com o outro a ponto de querer agir, nem quer agir para mudar a situação. Por experiências passadas ruins, ou pelo estado emocional de presente, a apatia pode se alojar e passar uma mensagem de rejeição às pessoas à sua volta. E o estranho disso é que, em alguns casos, essa mensagem não é verdadeira. A pessoa valoriza sim o outro. Entretanto, pelo seu estado, suas ações parecem dizer o contrário. Se você está percebendo um estado de apatia, busque ajuda de pessoas, pois a apatia de hoje pode resultar na morte de amanhã. Hora de agir. Hoje, você tem usado algum desses mecanismos? Você tem racionalizado? Buscando compensar ou jogando a responsabilidade em alguma circunstância externa? Tem projetado a culpa em outros? Se apoiado na apatia para não mudar, para não agir? Usado o isolamento como fuga? Talvez? Pense bem. Pois enquanto permitirmos que as desculpas nos defendam das mudanças, continuaremos os mesmos e nossos relacionamentos permanecerão na mesma direção de sempre. Se desejar realmente mudar, faça um exercício prático, ainda essa semana. Faça uma autocrítica e enumere num papel os seus defeitos, que possa perceber. Depois pergunte também os seus defeitos a 3 pessoas próximas. Ouça em silêncio e apenas anote. Ainda em silêncio, perceba que desculpas vieram à sua cabeça enquanto a pessoa falava. Identifique-as e também anote. Pois muitas vezes usamos esses mecanismos de defesa em outras ocasiões e não percebemos. Quem sabe, ao fazer isso, você perceberá que a mudança que tanto você quer nos seus relacionamentos interpessoais passa pela sua transformação pessoal. Termino aqui esse vídeo, continuo no próximo.